Coders do canal, estamos aqui para mais um episódio na nossa série de programação orientada a objetos com a linguagem Java. No episódio de hoje nós vamos ver como criar construtores em Java. Não deixe de ver logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer para criar esses construtores que nós falamos inclusive no episódio anterior, né? Se você não viu, volte lá e reveja o episódio número 8, onde nós falamos como criar objetos, né? Nós fizemos uma pequena introdução a construtores e dissemos, olha, nós vamos aprender a criar construtores na linguagem Java. Então nós vamos fazer isso agora, só para a gente relembrar da nossa classe jogador. Eu tenho 3 atributos, na posição, altura e número da camisa. Tenho 3 métodos, um chamado getPosição, um correr e outro passar a bola. No episódio anterior nós falamos que, além disso tudo, a própria linguagem criava um construtor padrão que não tinha parâmetro, que permitia fazer a criação do objeto. E aí, o que eu estou mostrando aqui, que já comecei também no episódio anterior a mostrar, é como é que eu coloco, né, como é que eu faço para colocar valores, né, como colocar dados dentro dos atributos do objeto. Eu faço com o próprio objeto, né, com a referência do próprio objeto, chamando cada um dos atributos, porque eles são públicos, né? Nós deixamos eles públicos. Só retornar aqui, ó, veja que eles estão aqui como public. Quando eles são públicos, eu consigo fazer essa atribuição de forma direta. Então eu tenho aqui J1, que é o nome do objeto, ponto posição, atribuindo lateral, a mesma coisa para a altura e a mesma coisa para o número da camisa. Então estou fazendo uma atribuição a esses dados que estão dentro do objeto. Ok. Qual é o problema que a gente tem com essa abordagem? Nós fizemos a colocação dos dados após a criação do objeto. Então ele foi criado e logo depois nós colocamos os dados. Só que o que a gente está fazendo é que a gente está deixando para o usuário para que ele coloque os dados que ele quer dentro da classe após a construção do objeto. Mas se um deles for, por exemplo, obrigatório, a gente não tem como garantir que o usuário vai colocar um valor lá. Então imagine que eu quero criar um objeto do tipo jogador, eu tenho que atribuir obrigatoriamente a posição, a altura e o número da camisa. Só que se eu tirar essa linha, né, se o usuário não coloca, por exemplo, a altura, e a altura é um atributo fundamental para o funcionamento do meu software, esse objeto vai estar quebrado, porque ele não vai ter alguns dados que são obrigatórios que ele precisa ter. Então, eu tenho a solução para esse problema, uma das soluções, né, tem várias, mas eu consigo resolver esse problema com construtores, já que eu consigo dar uma lógica de programação quando o objeto é criado. Então a gente pode dizer assim, olha, você vai criar o objeto com o construtor, porém você tem que passar esses parâmetros. Quando você obriga o usuário a passar esses parâmetros podem ser usados para você colocar dentro daqueles atributos que são obrigatórios. Então é muito comum a gente ter construtores que já definem parâmetros para que as variáveis possam ser inicializadas. Não só esses atributos, mas como variáveis de controle, enfim, várias outras coisas você consegue fazer dentro da criação do objeto. Então é extremamente importante que você tenha em mente isso. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Só um detalhe, como é que cria o construtor. Você tem que colocar o mesmo nome da classe e não tem tipo de retorno e nem void. Então é simplesmente o nome da classe. No nosso caso, public jogador. E aí eu passo os parâmetros que eu desejo, né? Então aqui eu estou passando o número da camisa, a altura e a posição. E aqui, um detalhe é que eu estou usando this para fazer a diferenciação entre o que é atributo da classe e o que é parâmetro, já que os parâmetros foram definidos com os mesmos nomes, né? Poderia ter colocado aqui, por exemplo, NA e P, porém
eu utilizei o mesmo nome que eu tinha dado para o atributo. Então, para diferenciar um outro, eu utilizo o this. Então, vamos fazer isso lá no Visual Studio. A gente deixa ele pronto. Né? Vamos sair daqui, vamos lá para o Visual Studio. Bom, vamos aqui dar uma olhada no Visual Studio, né? E vamos criar aquele construtor que nós falamos, né? Então, public, o nome da classe, jogador, e aqui vem os parâmetros, né? Não me lembro mais qual foi a ordem que nós usamos, mas vamos usar a ordem do que está aqui, né? Double, a altura, e mais o int número da camisa. Número da camisa. Ok, então aqui está definido o construtor, né? Vamos dar a lógica, que na verdade a lógica nesse caso é você colocar o que veio como parâmetro dentro do atributo. O atributo a gente utiliza o this. Então this.posição recebe posição. This.altura recebe altura. E this.número da camisa recebe número camisa. Então, do jeito que está aqui, né, eu já consigo ter um construtor, e esse construtor tem uma lógica de atribuição de variáveis para os atributos da classe. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, nós fizemos exatamente o que está aqui, nós colocamos lá. Um detalhe que é muito importante, né? Eu coloquei inclusive esse aviso importante aí. Quando o programador, né? Ou seja, quando você cria um construtor, o construtor padrão ele deixa de existir, ou seja, aquele construtor que não tinha parâmetro ele deixa de existir. O que vai acontecer? Lá no método main que a gente tinha feito antes, vai mostrar ele, pois o construtor sem parâmetros ele não existe mais. Né? Aí o que a gente tem que fazer é a modificação daqueles objetos que foram criados sem parâmetro para esses objetos que são criados com os parâmetros. Vamos voltar para o Visual Studio para a gente fazer isso. Então aqui no app, veja que ele já está reclamando, né? Aqui a gente só, lá no episódio 8, né, vocês lembram, a gente só criou um. Só que ele já está dizendo, olha, esse cara aqui ele não existe mais. Por quê? Porque aquele construtor padrão ele deixou de existir. Então esse construtor agora ele tem 3 parâmetros, que são a posição, a altura e o número da camisa. Então aqui, posição, essa posição é goleiro. Goleiro. Aí vem a altura, 1.90, e o número da camisa, camisa 1. Então veja que agora ele já está ok, né? Agora ele já está funcionando, inclusive a gente pode dar um system out chamando o método, né? Eu estou realmente adiantado. Get posição. Esse get posição ele vai pegar a posição que foi definida e ele vai dar, vou botar para executar aqui, e ele vai dar goleiro, né? Goleiro, tá aqui, ok? Eu estava vendo erros anteriores aqui, goleiro. Se a gente trocar, né, vamos trocar aqui por atacante. A atacante e esse é a camisa 10, por exemplo. 1,90 m realmente é bem alto, né? Mas agora ele vai sair aqui, atacante, ó, atacante. Ok? Então eu consigo, né, criar objetos do jeito que eu criei lá no slide, vários objetos, passando os parâmetros. Relembrando que dessa forma eu consigo dar uma lógica de programação para o construtor para que você possa fazer aquilo que você deseja. Nesse caso, imagine que os 3 atributos fossem obrigatórios e usando esse recurso do construtor eu consigo obrigar a quem vai usar a classe jogador que tem que dizer, olha, você vai ter que passar esses parâmetros aqui, porque senão eu não consigo criar um objeto que vai fazer sentido para mim na hora que eu estiver usando. Bom, é isso, né? Vou voltar aqui para o nosso slide. Tem uma última observação aqui importante, né? Essa foi a forma como a gente criou
no episódio anterior, né? Então você criava e não tinha nada. A forma atual, onde você passa valores dentro do construtor, ele na hora da criação ele já cria com os valores que você passou como parâmetro, né? Não os valores que você quer, mas os valores que foram passados como parâmetro, é evidente. Mas obriga que o usuário, na criação de objetos, quando for criado o objeto, ele já crie de forma correta. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, né? E assine o nosso canal para você poder receber, assim, não se inscreva. Quero falar assim, se inscreva no nosso canal para você receber aí as notificações dos novos vídeos que a gente vai postando. A gente se vê no próximo episódio da série Programação Orientada a Objetos com Java. Grande abraço e até a próxima.